Então vamos nos colocar, né, diante de São José, nos consagrando a ele, como acontece, né, com todos aqueles que querem imitar a Jesus. Porque afinal das contas, em Nazaré, Jesus era submisso a Maria e a José. É por isso que nós fazemos a nossa consagração a Nossa Senhora e a consagração a São José. Porque para honrar, né, essa submissão de Jesus à Virgem Santíssima e a São José. Muito bem. Então, nós estamos aqui nesse dia, que é terça-feira, né, como iniciamos essas 2 semanas dedicadas a esse santo patriarca São José. Eu queria fazer uma pequena reflexão hoje a respeito do relacionamento de São José com os santos anjos. Você sabe que nas terças-feiras a igreja dedica um tempo, né, para meditar mais de perto o mistério dos santos anjos. É nossa tradição, né? Toda terça-feira é dos santos anjos, assim como toda quarta-feira é de São José, como todo sábado é de Nossa Senhora, né? Então, o que é que significa, né, nós olharmos para o mistério dos santos anjos e São José? Bom, a primeira coisa, é importante a gente recordar algo que está nas Sagradas Escrituras, o relacionamento de São José com os anjos. Por quê? Surgiu ultimamente uma devoção, né, popular a São José dormindo, né? Se vendem aquelas imagens, né, de São José dormindo, etc, etc. E de onde surgiu essa história de São José dormindo? Claro, porque todas as vezes que Deus fala com São José está dormindo num sonho, né? Então, a expressão em sonho, né, está lá referida a São José. É interessante notar que no Novo Testamento essa palavra, né, sonho, aparece 6 vezes. Dessas 6 vezes, 4 estão referidas a São José. Então José, de fato, São José é o grande sonhador. Um pouco isso já vinha sendo profetizado no Antigo Testamento. José do Egito, né, filho de Jacó, ele tinha sonhos e interpretava os sonhos. Então é como que se tivesse preparado, né, São José naquela forma especialíssima que Deus usaria para se comunicar com ele. Então essa realidade, essa devoção de São José dormindo, né, ela é bíblica, digamos assim. É você colocando lá São José naquele momento em que ele está em contato com Deus, em que Deus está falando com ele. Mas o que as pessoas esquecem é que São José falava com Deus e Deus falava com ele nos sonhos, mas através do anjo. 3 vezes o Evangelho de São Mateus, né, uma vez no capítulo 1, 2 vezes no capítulo 2, 3 vezes o Evangelho de São Mateus diz que o anjo do Senhor apareceu em sonho a São José. Então não era simplesmente um sonho. Na verdade, era uma aparição. Então, e quem é esse anjo? Né? O Evangelho de São Mateus não nos diz o nome desse anjo que apareceu. Porém, se a gente for ver no Evangelho de São Lucas, né, todas as vezes que Deus quer comunicar alguma coisa a respeito da encarnação do seu Filho, de Jesus, que vai nascer, ele manda um anjo. E um anjo específico, um anjo com um nome. São Lucas dá o nome deste anjo. É o arcanjo São Gabriel. Né? Então, Gabriel em hebraico quer dizer a força de Deus. Então, São Gabriel, ele vem e fala com Zacarias, lá no início do Evangelho de São Lucas. Depois ele fala com Nossa Senhora. Depois acontece de São Gabriel aparecer na noite de Natal, quando estão lá os pastores. O anjo aparece e fala aos pastores. Provavelmente é o mesmo São Gabriel. Não diz o nome lá no Evangelho de São Lucas, mas nós podemos deduzir que seja São Gabriel. E que também, nos sonhos, quem aparecia a São José era o arcanjo São Gabriel. É aquele que recebeu
a missão de Deus de comunicar, fazer todas as comunicações, né, a respeito da encarnação do seu Filho Jesus. Então, São José tem esta presença dos anjos. Presença dos anjos, o anjo que aparece no sonho, mas também os anjos que aparecem na noite de Natal, depois que São Gabriel anuncia aos pastores, uma multidão, né, dos exércitos celestes aparece para glorificar a Deus, dando glória a Deus nas alturas. Então, todos esses são dados que estão lá nas Sagradas Escrituras, e a gente pode com muita tranquilidade, né, meditar sobre isto. Vejam, Deus está vindo salvar a humanidade. Deus onipotente se faz pequenino, se faz como que impotente através de Jesus, ali, uma pequena criança frágil, e Deus quer ser servido. Deus vem nos salvar. Jesus é o Salvador. Deus que vem nos salvar não quer nos salvar sem a colaboração, sem a participação das suas criaturas. Por isso Deus vem nos salvar e manda seus anjos. Deus vem nos salvar e pede o consentimento de Maria. Deus vem nos salvar e pede a obediência, pede atos concretos para São José. Não tenhas medo, José, de receber Maria por tua esposa. José, levanta-te, foge para o Egito. Agora volta do Egito. Não fique em Belém. Vai para Nazaré. E assim por diante, Deus vai dando instruções a São José através dos seus anjos. Isso é interessante nós compreendermos essa realidade. E Deus quer falar conosco. E é uma graça muito grande Deus falar conosco. Mas Deus quer falar conosco e Ele usa os seus anjos para nos iluminar. Não é somente lá na vida de São José, mas é na nossa vida também. Nós somos, muitas vezes, atormentados por decisões difíceis na nossa vida. São José, né, está lá. De repente, a Virgem Santíssima está grávida e ele não sabe que atitude tomar. Ele quer agradar a Deus. Mas onde está a vontade de Deus? O que Deus quer? Deus quer que ele receba Maria como esposa e participe do grande mistério da encarnação? Ou Deus quer que ele seja humilde e se recolha, se afaste secretamente para não entrar, não intervir no grande mistério da encarnação? O que fazer? Dramas, angústias. Sim, porque a angústia de um santo é o que é? É fazer a vontade de Deus. E quando a vontade de Deus não está clara, o santo fica perdido, fica esperando que Deus se manifeste, aquele silêncio de Deus. Pois bem, São José vem e recebe de Deus com toda a docilidade a instrução que vem pelo anjo. Então vejam que nós precisamos também ter um relacionamento com os nossos santos anjos. Assim como os anjos ajudaram São José a cumprir a sua missão, os santos anjos de Deus querem também nos ajudar a cumprir a nossa missão. Então, peça bem concretamente a São José que ilumine você e dê a você a graça de ser dócil. Sim, ser dócil às inspirações do seu santo anjo. Veja, gente, nós estamos aqui nesse mundo para uma coisa só, não são duas. Nós estamos aqui nesse mundo para ir para o céu. Nós estamos aqui nesse mundo para salvar nossas almas. Agora, você imagine,
Imagine que nós estamos numa floresta. Você está lá perdido, no meio de uma floresta tenebrosa. Está de noite, uma dessas florestas cheias de animais ferozes, cheias de armadilhas para fazer você cair. E você não sabe o caminho. Você não sabe sair. Você está perdido, no sentido mais radical da palavra. Pois bem, imagine que no meio dessa floresta escura, um amigo que conhece perfeitamente o caminho, que sabe por onde ir, um amigo no qual você pode confiar, um amigo muitíssimo santo, aparece e diz: vem comigo, me dá a mão. Meus queridos, nosso santo anjo da guarda é assim. Nosso santo anjo da guarda é esse amigo que nós podemos dar a mão. Que não estamos sozinhos, não estamos perdidos. Você não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar. Seu coração está angustiado porque você não sabe, né, se vai ou não vai, se faz ou não faz. Pois bem, São José conheceu essas angústias. E como nós dizemos no terço de São José, não vos valeu o anjo? Valei-me, São José. Que São José venha para nos dar docilidade ao nosso anjo da guarda. São José é nosso amigo. Nosso anjo da guarda é nosso amigo. Quanta gente reclama de solidão, dizendo que, poxa vida, eu não tenho um amigo que eu possa desabafar, que eu possa contar minhas coisas, que me dê um conselho. Pois bem, mas Deus colocou do seu lado, o tempo todo, uma pessoa santa. O seu santo anjo da guarda. E se você não está sabendo usar o seu anjo da guarda, ou seja, você não está sabendo ter contato com ele, então invoque São José. Peça a São José: ô meu São José, dai-me docilidade ao meu anjo da guarda. Dai-me docilidade ao meu anjo da guarda. Eu quero agradar a Deus. Quem seria louco de querer o que Deus não quer? Eu quero o que Deus quer. Valei-me, São José. Dai-me docilidade ao anjo, como vós tivesses docilidade e obediência ao santo anjo do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Esse é o nosso caminho. É o nosso caminho espiritual. E São José, realmente, para nós, é um luminar, um luzeiro, nesse sentido. Então, vamos lá, comece a ter esta devoção, esse costume, né? Todas as semanas, terça-feira, dia do anjo da guarda. Toda semana, quarta-feira, dia de São José. E hoje, por uma providência divina, né? Parece que as duas coisas se unem, porque nós estamos celebrando uma terça-feira, mas é uma terça-feira dia 19. E 19 nos lembra de São José. Então, vamos lá, né? Vamos ser amigos dos nossos santos anjos. Vamos ser amigos de São José. Sim, quando a gente tem amizade por eles, é uma coisa que aquece o nosso coração. É uma coisa que de verdade faz a gente agradecer a Deus, dar uma gratidão tão grande à bondade de Deus. Deus não me deixou sozinho. Na verdade, foi Deus quem me valeu. Me valeu pelo anjo, me valeu por São José, me valeu por Nossa Senhora, por tantos amigos que nós temos perdidos nessa floresta da vida. Nós somos ajudados. Nós não estamos perdidos, porque não estamos sozinhos, né? E é isso que eu gostaria de deixar como
a mensagem central desse programa de hoje. Ontem, o Mateus Jimenez, né, perguntou: São João Batista é maior que São José? Então, um abraço para você, Mateus. Veja, São João Batista não é maior do que São José. Muita gente invoca aquele versículo do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 6, assim, que de todos os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que São João Batista. Mas o pessoal esquece de continuar lendo. Por quê? Porque Jesus chega e diz: porém, o menor no reino dos céus é maior do que São João Batista. Ou seja, o que Jesus está ali considerando é que São João Batista pertence ao Antigo Testamento. Então, de todos os profetas do Antigo Testamento, aquele que é o mais, digamos assim, importante, né, o maior de todos do Antigo Testamento é São João Batista. Porém, São José, sem dúvida nenhuma, depois da Virgem Santíssima, é o maior de todos os santos. E, na minha opinião, inclusive, maior do que os anjos. Não é? São José ocupa uma posição de glória no céu, superior aos anjos, inferior à da Virgem Maria, mas superior aos anjos. Então, essa é a resposta, digamos, é a minha opinião com relação a isso, mas é também uma opinião da Igreja, que coloca, né, as orações a São José antes de São João Batista. Né? Na ordem da ladainha, nos prefácios, etc., na devoção popular, tudo isso, São José, sem dúvida nenhuma, é muito mais do que São João Batista. E, se alguém tem alguma dúvida, né, é só pensar teologicamente qual é o princípio de santificação. Né? Uma pessoa é santa pelo seu contato com Jesus. Quem teve mais contato com Jesus? Né? Quem é que Deus escolheu para estar com Jesus, convivendo durante 30 anos em Nazaré? Então, sem dúvida nenhuma, a grande santidade de São José. Uma pergunta que foi feita também no dia de ontem pelo Jardel Martins. Jardel perguntou, disse assim: São José era idoso, como geralmente retratam, padre? Sua bênção. O senhor foi muito importante para que eu me tornasse católico. Que bom saber, Jardel, que, né, eu ajudei. Você foi instrumento nesse caminho, que é um caminho da graça. É Deus quem faz, né? Bom, Jardel, essa ideia de que São José era idoso é uma ideia proveniente dos chamados evangelhos apócrifos. Né? Ou seja, tem evangelhos que não estão na Bíblia, que trazem alguns dados históricos interessantes, mas que também são construções fantasiosas. E, de uma forma geral, né, esses apócrifos, assim, com relação a São José, sobretudo, não são muito confiáveis nos detalhes. Eles têm uma tendência de apresentar São José como um velhinho, idoso, mas isso por causa de uma descrença, digamos assim, ou seja, uma falta de fé na castidade. Então, pensam assim, para que Nossa Senhora ficasse ilesa, não colocar um esposo que fosse para ela uma ocasião de inoportuna, que tentasse alguma coisa contra a pureza da Santíssima Virgem, então Deus escolheu um velhinho. Então fica essa representação de São José como o velhinho caquético, né, que está lá e não representa nenhum perigo para a pureza de Nossa Senhora. Mas as pessoas que pensam dessa maneira, pensam de forma incoerente. Por quê? Porque a missão inicial e principal de São José, não é, era que ele protegesse a boa fama de Nossa Senhora. Para que Jesus não nascesse, né,
com a fama popular. Nossa, nasceu de uma mãe solteira, nasceu de um relacionamento espúrio. Não. Para todas as pessoas ali, socialmente falando, São José era o pai de Jesus. Ora, se ele era o pai de Jesus, então ele precisava ser um homem capaz de gerar. Não, isso não combina com a ideia do velhinho caquético, né? Ou seja, tinha que ser um homem capaz de gerar. E aquilo que a própria Sagrada Escritura nos descreve de São José, em que o anjo aparece a São José e diz, olha, levanta de noite, leva a mãe com a criança para o Egito. Vejam, velhinhos não caminham para o Egito. Você entende? Como é que um velhinho vai fazer uma viagem para o Egito? A pé. Né? Centenas e centenas de quilômetros, e ainda ser ele o guardião, o protetor, o guia. Né? Se ele fosse um velhinho, aí tá tudo perdido, porque aí Nossa Senhora que tinha que cuidar do velhinho na viagem. E não o contrário, que de fato a Bíblia nos diz que aconteceu, que São José que cuidou de Nossa Senhora e de Jesus. Então, por essas razões e outras também, né, eu acho que nós não deveríamos aceitar essa ideia de que São José é idoso. Tá? E aí tem a pergunta do Afonso Alder e da Nádia Pires, que é complementar a essa pergunta, que diz o seguinte: São José era viúvo? Bom, faz parte também de toda essa tradição dos evangelhos apócrifos, ou seja, a ideia seria que São José teve um casamento, teve vários filhos, né? E que depois que ele teve vários filhos, ele já velhinho se casa com Nossa Senhora. Mas, como a gente viu, isso não corresponde à realidade e não corresponde também à piedade popular. Nós temos as nossas imagens, por exemplo, de São José com um lírio de pureza. Aquele lírio de pureza quer dizer que São José era virgem. Ele não era viúvo com filhos. Ele era virgem. E São José e a Virgem Maria tinham um voto de castidade. É por isso que a Virgem Santíssima diz a São Gabriel, o arcanjo, né, quando ele anuncia que ela vai ter um filho, ela diz, mas como é que isso vai acontecer? Se eu tenho um voto de castidade. Ou seja, essa interpretação plausível e única, digamos assim, coerente, da frase da Virgem Maria que diz, como isso se dará se eu não conheço homem? Não é? Então, essa é a realidade de São José. Então, vamos lá. Vamos ver algumas perguntas do dia de hoje. Nós temos a pergunta do Lucas Costa Carvalho. Ele diz assim, como São José pode me ajudar a discernir a minha vocação? É a pergunta dele lá no YouTube. Então, veja, Lucas, a questão do discernimento é de fato uma especialidade de São José, né? Por quê? Porque ele viveu as angústias aquele momento, um dos momentos mais tremendos da vida de São José, quando ele se deu conta de que a Virgem Santíssima estava grávida. Ele era justo, era um homem santo. Os santos não julgam sem ter certeza, e, portanto, ele, que conhecia a santidade da Virgem Maria, ficou diante daquele mistério sem saber o que fazer. Ou seja, ele não colocou nenhuma dúvida da honestidade de Nossa Senhora. Ele só ficou perplexo diante daquele milagre. Ele sabia das profecias de Isaías. Isaías diz, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E essa profecia de Isaías, ela está colocada lá no Evangelho de Mateus, logo depois desse drama de São José. Então, São José sabia da profecia. Mas, de repente, Maria, que ele sabia que era santíssima, está lá com um filho. É bem provável que São José sabia que se tratava do Messias. É bem provável que ele, diante desse grande mistério e de grande milagre de Deus,
na sua humildade, se colocou fora daquele projeto e pensou: eu não vou participar disso, porque não fui convidado por Deus, eu não vou me intrometer, entrar num projeto tão grandioso de Deus. O anjo aparece em sonho e diz a ele: José, filho de Davi. Ou seja, está dizendo: tu serás o pai davídico de Jesus. Não tenhas medo de receber Maria. Vejam, nós repetimos no terço de São José: não vos valeu o anjo? Valei-me, São José. O anjo valeu a ele no momento do discernimento, no momento de perplexidade em que ele não sabia se ia para o norte, se ia para o sul, se abandonava secretamente a Virgem Maria ou se a recebia. Nesse momento de angústia, o anjo veio e ajudou São José. Por isso, no discernimento vocacional, não é, Lucas, eu diria, recorra a São José. Né? Experiência própria minha e experiência de tantas outras pessoas que eu já ouvi testemunho, pessoas que eu acompanho espiritualmente, que naquele momento de encruzilhada você pede a São José e parece que vem uma luz e vem uma paz. São José é especializado nisso, porque ele viveu essas angústias. Não vos valeu o anjo? Valei-me, São José. Pergunta da Cristiane, através do WhatsApp. Né? Onde posso saber mais sobre a vida do nosso glorioso São José? Indicaria algum livro? Gratidão. Veja, Cristiane, são muitos livros dedicados a São José e a gente pode, digamos assim, poderia fazer aqui uma relação, uma lista de livros, né? Lá no nosso curso sobre o glorioso São José, no site padrepauloricardo.org, nós vamos apresentar para vocês mais livros e uma coisa mais extensa. Assim, a queima-roupa, em português, de fácil acesso, nós temos o famoso livro do cardeal Lepessier, né, que é publicado pela editora Ecclesiae. Então, dá uma olhadinha lá, né? O livro sobre São José, do cardeal Lepessier, é bastante completo, né? E tem bastante material lá para meditação a respeito da vida de São José. É uma boa leitura, uma boa indicação, tá bom? Também no WhatsApp recebemos aqui uma mensagem da Eliane, que mora em Brasília, né? A Eliane diz: parabenizo o Padre Paulo pelo programa e gostaria de saber o que devo fazer para aumentar a minha devoção a São José. Olha, Eliane, a questão de aumentar a devoção a São José é uma coisa de nós, mais ou menos como quando a gente pergunta: como é que eu aprendo a nadar? Olha, a gente tem que entrar na água. Né? Não adianta você querer aprender a nadar na beira da piscina olhando os outros nadarem. Não adianta eu ficar explicando num quadro negro como é que faz para nadar. A gente tem que se jogar. Então comece a meditar sobre, a fazer orações, meditar sobre os mistérios de São José, estudar, porque a devoção é uma coisa que vem da vontade, é um ato da vontade. E esse ato de vontade, ele não acontece se não houver um ato antes de inteligência. Ninguém ama o que não conhece, né? Então, vamos, para aumentar a nossa devoção a São José, conhecê-lo mais e começar, né, a nadar nestas águas, digamos assim, da devoção a São José. Você vai criando, é como se dissesse assim: como que eu faço para aumentar uma amizade? Conviva com um amigo, né? Conheça melhor. E você vai sendo conduzido pela mão na devoção a São José. Tá bom? E seguindo o exemplo de São José, tendo ele como pai, né, vamos ser filhos
E sendo filhos, seremos pais melhores. Esse é o grande segredo, né? É uma das coisas que a gente às vezes não se dá conta, que na família, como também na igreja, quem tem autoridade, na verdade, tem autoridade porque é um grande obediente. E essa é a coisa de São José, né? Quando você segue a autoridade na igreja, ou a autoridade na família, o pai, que é a autoridade para os filhos, o que você espera daquela autoridade? Que fiel. Então, quando você vê, por exemplo, alguém na igreja, um padre que segue verdadeiramente, obedece os ensinamentos da igreja, os ensinamentos do magistério, porque ele é obediente, você começa a dizer, não, eu vou seguir o que ele está dizendo. Isso acontece com os bispos, acontece com catequistas, né, ministros. A autoridade vem da obediência. Ou seja, no fundo, nós seremos bons pais, autoridade, se formos bons filhos, se nós tivermos pai também. Se o nosso filho vir, que ele tem que obedecer, porque papai e mamãe também estão obedecendo. E é assim que funciona. Mas se você é o primeiro a ser desobediente, né? Se você é o primeiro a enrolar e não seguir aquilo que são as coisas de Deus, então o negócio não funciona, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.